E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, falando sobre os avanços da Junta Comercial de Sergipe com a implantação do novo portal. Olha, gente, facilitou a vida de todo mundo, tá? Facilitou a vida dos órgãos públicos e vem facilitando muito a vida de quem quer se tornar um empresário, aqui tirando todas as dúvidas e trazendo essas informações. George Góes, que é o presidente lá da Junta Comercial de Sergipe. A gente estava falando no final do bloco anterior sobre a integração total de alguns municípios ao novo sistema, ao novo portal lá da Juscese. Agiliza. Como é que está a integração de outros municípios que você trouxe? Olha, Daniel, Lagarto, Buquim E Simão Dias. e Simão já Dias, estão integrados 100%. completamente. E esse completamente, para frisar para o nosso telespectador, seria a Secretaria de Finanças Municipal e a Vigilância Sanitária Municipal. O meio ambiente ainda, quem coordena a maior parte do interior, 100% do interior sergipano é a ADEMA. Não tem descentralização dos departamentos do meio ambiente. No caso desses três estão completos, mas nós temos 21 ao total, incluindo esses três, que estão integrados já na viabilidade, que é um ganho muito grande para o usuário. Porque o que acontecia antes do Agiliza, você constituía uma empresa e depois ia na prefeitura pegar o alvará. Quando você chegava para fazer a inscrição municipal, pegar o alvará de funcionamento, verificava que aquele endereço não estava correto, ou então que aquela atividade não poderia ser exercida naquele endereço. Por exemplo, uma indústria numa praça matriz, onde tinha uma igreja que estava construindo uma indústria. Então, o que acontece? Essas pessoas iam à junta para alterar endereço, para alterar para um outro local, mais gasto, mais tempo. Então, 21 cidades já respondem à viabilidade, o que isso representa um ganho muito grande de tempo e de agilidade para os usuários. Ou seja, faz isso através do portal. Através do portal. E essas 21 cidades têm uma representatividade muito grande, porque está incluso Aracaju, isso representa quase 90% da economia sergipana, essas 21 cidades. Então, parece que nós temos 75 municípios, dos 75, 21. Acha que é pouco. Não. Quando a gente pega Aracaju, que representa mais de 50% da economia sergipana em relação a empresas, constituição de empresas, a gente tem um leque muito grande de municípios, de empresários já contemplados com esse serviço. Ou seja, são os municípios com maior concentração da fatia da economia. Empresarial. Empresarial. Existem alguns outros municípios que são bons, bem representativos, como Nossa Senhora das Dores, Capela, que já estão interessados e que a gente vai fazer visita. É que a desburocratização ela não é simples. É complicado ficar simples, né? Você tem que fazer uma peregrinação em todo o interior sergipano. Inclusive com capacitação também. Capacitação, mostrando aos usuários que por mais que aquela tecnologia, por mais que aquele serviço seja melhor, mas o lançamento causa um transtorno, causa uma dúvida. E para isso nós estamos tentando fazer vários cursos, vários fóruns, que o Fórum Permanente foi um mecanismo criado pela Junta Comercial para estar constantemente com a sociedade, constantemente na cidade, aqui em Aracaju e no interior. Já realizamos Fórum Permanente em Estância, já realizamos em Itabaiana e aqui em Aracaju. Foram inúmeros, acho que nós temos... Levando esses avanços, essas facilidades. Porque, assim, na prática, olha, você está acompanhando, quando a gente está falando no interior do estado, por quê? Porque, por exemplo, a atividade que a gente considera de baixo risco, George, que daqui a pouco você vai trazer um pouco para a gente daqui do que é considerado de baixo risco. Uma atividade de baixo risco, por exemplo, você consegue fazer ali, tudo ali pela região, basta procurar um escritório da junta para levar aquela via única. Mas o restante do processo pode ser feito via portal. Online. Essas três cidades que estão integradas na sua plenitude completa, uma atividade de baixo risco. E aí a gente vai comentar o que seria atividade de baixo risco para explicar melhor para o nosso público. Uma pousada, por exemplo. Existem atividades que ela por si só já se caracterizam como um alto ou baixo risco. Posto de combustível, é alto risco já pela atividade. Não importa se ele é pequeno, se ele é grande. Esse já não dá para fazer direto pelo portal. Não dá para fazer ainda, pegar as licenças ainda. Mas uma atividade de baixo risco, um escritório de contabilidade, por exemplo. Então,
nessas 3 cidades, que o escritório de contabilidade é um prestador de serviço, você consegue já pegar as licenças automaticamente. É constituído, pelo nosso portal de lida, você faz a solicitação das inscrições municipais, o alvará, faz o pagamento e é liberado automático, já da inscrição e da licença. No caso de uma pousada, que eu comecei a dar um exemplo, se for uma pousada simples, for uma casa em que uma pessoa constituiu alguns quartos para alugar, como pousada, é uma atividade de baixo risco. Então, você também conseguiria fazer isso nessas 3 cidades que eu comentei agora, por enquanto, né? Essas cidades vão aumentar. Mas se você vai pegar uma pousada que ela tem uma caldeira, que ela tem um restaurante, aí já começa a caracterizar de alto risco. Aí também não. Então, há uma série de parâmetros que são utilizados para definição de baixo e alto risco e que esse sistema que nós estamos utilizando, desde o dia 19, está permitindo essa integração de forma mais fácil. Essa regra de negócios está sendo mais fácil ser atendida, ser construída com os órgãos de licenciamento e, com isso, a gente pretende, com o menor tempo possível, estar integrando todos os demais órgãos, como o Corpo de Bombeiro e a ADEMA, por exemplo. Ou seja, esse portal acaba sendo uma ferramenta poderosíssima para enfrentar a crise. Por quê? Porque estimula, facilita a abertura de uma empresa ali, aquecendo a economia local, porque a gente não está falando, gente, só de Aracaju, a gente está falando do estado inteiro. Do estado inteiro. Hoje, nesse momento que ainda a gente está vivenciando de crise, a gente constituiu, o nosso número de constituição de empresas ainda está muito mais elevado do que baixo. Então, nós constituímos já nesse período 2.700 empresas. De que período? De janeiro a setembro. Também, 2.700 empresas. Baixamos 1.800 aproximadamente e abrimos 2.700. Então, a economia ainda está ativa, existem vários empreendedores que querem empreender, existe um grupo de pessoas que estão perdendo seu emprego e que vem buscar empreender, que quer empregar, que quer colocar o seu sonho em prática. E a gente que faz parte do poder público e nós que estamos à frente da gestão de uma autarquia que tem como submissão fazer o registro empresarial, a gente tem que buscar ferramentas para facilitar a vida dessas pessoas, para que eles possam empreender de forma mais clara, que a gente tenha um informativo. Quando você faz a consulta de viabilidade, você responde, se você tem aquela atividade, ele já diz na nossa resposta de viabilidade, essa atividade pode ser exercida nesse endereço, mas você precisa dessa licença, dessa licença. Já orienta. Já orienta. Então, ninguém fica fazendo a coisa de forma a escura. As coisas são mais claras. E ela pegava informação, a informação não era aquela, voltava, daqui a pouco ia de novo buscar a informação na junta comercial. Ai, não era exatamente aquilo ali, porque você também não tinha levado a informação correta, ou quem passou a informação não tinha passado. Mas, claro, isso tudo a gente só consegue também com parceria. Eu sei que nosso tempo está terminando, George, infelizmente, eu sei que esse é um assunto de extrema utilidade. Falando em parceria, tem a parceria nesse momento do Sebrae, que é muito forte. Muito forte. O Sebrae, todas as pessoas que me procuram, Jorge, eu queria abrir uma empresa. O que é que eu faço? O que é que eu procuro o Sebrae? Procura um bom escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade não é para abrir uma empresa. O escritório de contabilidade é um bom contador, um bom profissional de contabilidade, ele é um consultor de negócio. Então, ele vai passar para você qual é a melhor metodologia, natureza jurídica, em qual é o seu melhor enquadramento, qual a natureza jurídica ideal para a sua abertura. Que tipo de empresa, né? Na prática, por exemplo, vai fazer... Sebrae, aquela pequena empresa, o MEI, se tem sociedade, se não tem. O MEI, se ele é uma empresa de pequeno porte, se ele é uma microempresa. E o Sebrae é que faz todo o seu plano de negócio. É ele que vai ajudar, que vai orientar. E o Sebrae tem sido muito importante nesse esclarecimento da sociedade, bem como o trabalho que é exercido na Rede Sim com consultores que estão visitando todas as cidades para que possa sensibilizar todos os prefeitos e os órgãos para se integrar o quanto antes no nosso projeto. George, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Por estar facilitando a vida aí de todo mundo. E aí um alerta para as prefeituras, quem ainda não buscou essa integração, procure, porque, olha, é um passo importantíssimo para aquecer a economia local. Vamos convidar todos os prefeitos que nos procurem para que a gente possa integrá-los o quanto antes. George, mais uma vez,
Muito obrigada. A gente encerra essa entrevista aqui no programa Utilidade Pública de hoje, mas vocês sabem que a gente ainda tem o quadro Fica a Dica depois do intervalo. Aqui no estúdio a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 13h30. Espero você.